Então eu vou começar não falando sobre Bitcoin, e sim sobre o mercado de criptomoedas como um todo. Olhem para esse gráfico na tela, representa justamente isso, tá? As barras de preço coloridas, né, verdes e vermelhas, representam o valor total do mercado cripto, tá? Todas as criptomoedas somadas. E vocês vão notar algo muito interessante em todos os ciclos aqui. Vocês estão vendo bolas, né, laranjas marcadas em períodos diferentes, 2018, 2020 e agora, mais recentemente, 2022 para 2023. E elas marcam aqui o fundo do poço do mercado cripto, que é atingido no final dessa linha preta, que é uma linha de tendência de baixa, tá vendo? E acontece sempre abaixo desta linha azul, desta média móvel de 200 semanas, nesse gráfico que mede o valor de todas as criptomoedas juntas. Sempre acontece abaixo dessa linha azul aqui. Mas existe um momento específico que indica o início da próxima bull run, do início da próxima corrida dos touros que nos leva aí ao milhão, que é quando? É nesse ponto amarelo marcado no gráfico, ou seja, quando o valor das criptomoedas como um todo retoma, né, volta para cima da linha azul, da média móvel de 200, e usa ela como suporte. A partir daqui, volta a subir, e aí tem essa super subida de preço no mercado cripto, tá? Toda vez é isso. Então, esse momento amarelo aqui é uma confirmação para a gente, e olha só onde a gente está agora, né? Depois de atingir o fundo do poço, né? Nessa linha preta que é a nossa linha de tendência de baixa, o valor das criptos voltou a subir, rompeu a linha azul, fez ela como suporte e agora está retomando uma subida, ou seja, a indicação que a gente precisa de que estamos entrando num período de bull run. Se você olhar aqui embaixo, nós temos o RSI e a mesma coisa acontece. Vocês percebem que sempre o fundo do poço é atingido quase na faixa de baixo aqui, né, praticamente encostando nessa linha 30 do RSI aqui embaixo, e depois, quando que acontece essa virada para o mercado de alta, né, para uma bull run? No círculo amarelo aqui, quando retoma essa linha de 50 do RSI nesse gráfico, tá? Então, rompe essa linha vermelha e aí pode fazer ela como suporte, como fez aqui, e volta a subir a partir daqui, tá? Então, isso aqui é outro indicador mostrando que estamos sim retomando um movimento de alta, né? Um movimento rumo a uma próxima alta histórica. Somente no começo, vai levar bastante tempo, só deve acontecer entre meados de 2024 e meados de 2025, a próxima alta histórica que eu mostrei para vocês recentemente, mas já é o início de uma subida, ou seja, um momento que você precisa estar dentro do mercado para aproveitar esse rápido movimento, né? Estamos falando aí de um ano e meio para ter uma multiplicação muito forte. Mas retomando, mostrei para vocês como o mercado cripto já deu um sinal de reversão, de entrada agora nessa corrida dos touros, e a mesma coisa começa a ser sinalizada no gráfico do Bitcoin. Ainda de forma tímida, ainda sem uma confirmação, não rompemos os 25 mil dólares, mas já rompemos algo interessante. No vídeo anterior, eu mostrei o gráfico mensal, que é esse aí na tela para vocês, e falei o seguinte: quando a gente entra aqui, faltando exatamente 13 meses para o halving está lá em abril de 24, né? Então 13 meses antes, cai justamente agora em março de 23, é quando em toda a história o Bitcoin rompe essa linha de tendência de baixa do ciclo. Então, sempre 13 meses. Tá vendo essa linha vermelha aqui, essa seta vermelha? Marca os 13 meses, né? Olha lá em cima, aqui, ó. É justamente o mês que rompe, né? Mesma coisa aqui, ó. Justamente o mês que rompe. E agora o que aconteceu, pessoal? Exatamente 13 meses antes do próximo halving, vocês estão vendo aqui o Bitcoin rompendo essa linha de tendência de baixa. Claro, a gente mudou de mês, né? Portanto, essa linha fica num ponto mais baixo e 23.700, que é o ponto que a gente está aqui, já é suficiente para romper essa linha de tendência de baixa. Isso é muito interessante, tá, pessoal? Em toda a história que isso aconteceu, ó, começa realmente a corrida, como vocês estão vendo, né? Subida de preço muito forte até que lá na frente atinge uma nova alta histórica. O que está faltando é o rompimento dessa região marcada aí no gráfico, essa região aqui, no gráfico semanal. Então, vocês estão vendo primeiro esse retângulo branco aqui, marcando uma resistência que vem desde lá do ano passado, né? O preço pega aqui e volta a cair, e a gente está justamente nessa região. Junto com essa resistência que eu vou apagar aqui para não confundir, nós temos esses dois indicadores segurando o preço. A linha amarela de 50 semanas e a linha vermelha, a média de 200 semanas. E vocês estão percebendo como isso vem segurando o preço nessa região abaixo dos 25 mil dólares, tá? Então, é importante fechar semana acima dos 25
$35 mil para gerar realmente essa confirmação de rompimento e a disparada de preço que a gente está esperando. Mas eu vou trazer aqui uma outra coisa que mostra o potencial de retorno com esse rompimento da linha amarela, no caso, né? Geralmente eu falo da linha vermelha, que é a média de 200. Vamos falar sobre a linha amarela, que é a média de 50 semanas. Então vamos apagar aqui a linha vermelha para não confundir para vocês. Deixar só a linha amarela, que é a média de 50 semanas, tá? Vocês percebem como o preço está preso aqui e como ficou preso em vários momentos lá atrás, tá? Realmente é uma resistência e também um suporte muito relevante para o preço. E mais do que isso, se a gente trouxer aqui para trás, vocês vão perceber alguns momentos que eu marquei circulados no gráfico, que são momentos parecidos com esse atual, que indicam o quê? Primeiro, preço alcançando um suporte no gráfico, tá? Encontra essa linha branca, que é a linha de suporte histórica para o preço do Bitcoin, volta a subir. Na hora que rompe essa linha amarela, essa média de 50 semanas, é a confirmação que o mercado precisa e dá uma disparada violenta de preço, todas as vezes, tá? Então, nessa primeira vez aqui desse gráfico, né, desse período aqui que eu estou marcando em 2019, teve uma subida após o rompimento da linha amarela de 146%, tá? Imagina o preço subir 146% nesse curtíssimo período de tempo. Estamos falando de 60 dias, 2 meses, 146% de subida. Aqui na segunda vez, já em 2020, bateu na linha de tendência aqui que a gente tem de alta, de longo prazo, né? Voltou a subir. Na hora que rompe a linha amarela, subiu 651% em 322 dias. Ou seja, em menos de um ano, subiu 650%. E agora, novamente, é o que está acontecendo, pegamos a mesma linha de tendência, voltamos a subir e estamos testando essa linha amarela, a média de 100. O rompimento dela é essa confirmação que a gente viu aqui, levando a alta. Ah, Guilherme, mas foram somente 2 ocasiões no passado? Não, foram mais, tá? Então, se voltar aqui para outro período da história, acontece a mesma coisa, tá? Na outra vez que esse fenômeno aconteceu, ou seja, o preço atinge agora esta linha de tendência de alta que a gente tinha aqui, tá? E a partir deste toque aqui no suporte, finalmente consegue romper a linha amarela, a média de 50, gerando todo este movimento de alta que levou à alta histórica. Foram 7.103% em 791 dias, tá? Foi o início da bull run que a gente teve a partir do final de 2015, tá? Então vocês percebem o mesmo movimento acontecendo em todos os ciclos a partir do rompimento da média móvel de 50, né? Atinge essa linha de tendência, o fundo do poço, e a partir daí rompe a linha amarela e faz um movimento de alta violento na sequência, às vezes tão rápido quanto 1 ou 2 meses. Por isso que é importante estar posicionado em Bitcoin nesse momento. E existe outra coincidência nesse gráfico semanal. Então vocês vão perceber que se você pegar da alta histórica, aqui a gente está em 2017 para 2018, quando atingiu a alta histórica de $20 mil, tá? Essa linha vermelha aqui na vertical. Se você contar deste momento da alta histórica até o momento onde o preço finalmente testa a resistência da linha azul, que nesse caso é a média de 50 semanas, que eu mostrei para vocês no outro gráfico, né? São 476 dias. Exatamente o mesmo número de dias que a gente teve no ciclo atual, da alta histórica lá nos $69 mil, essa linha na vertical vermelha, até o momento onde finalmente a gente está testando, né, essa linha azul aqui, que é a média móvel de 50 semanas, 476 dias. Lá atrás, no momento anterior, lá em 2019, depois desse primeiro teste aqui, o Bitcoin levou 5 semanas para finalmente conseguir romper essa linha e aí dar essa disparada violentíssima para cima. E adivinha, pessoal, a gente entrou agora, nessa semana, na 5ª semana que a gente está testando a média. Portanto, se a gente repetir o passado, essa seria a semana do rompimento, do finalmente romper, e o nosso alvo está aqui em cima, né? Se a gente repetir o mesmo movimento, o alvo estaria nos $50 mil, que inclusive é aquele degrau que eu falei para vocês do ciclo anterior, né? Sobe sempre de 10 em 10 vezes, né? 500, 5 mil, 50 mil. Então esse degrau que a gente está falando do ciclo anterior é justamente nessa posição dos $50 mil. Eu não acho que a gente vai atingir isso tão cedo, tá, pessoal, quanto foi lá no passado. Como eu falei para vocês, eu acho que nesse ano a ideia é atingir metade da alta histórica. Portanto, a gente está falando de uma valorização até $34.500, tá? E não $50 mil. Mas, enfim, eventualmente a gente vai alcançar esse valor na subida, eu acredito que no ano que vem.